Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Vou conversar com Roberto Regeni Júnior, ele é vice-presidente América Latina e Caribe da OpenText. Puxa vida, Roberto, nós tivemos uma conversa preliminar aqui, você contou coisas tão interessantes, a gente vai ter muita coisa bacana para compartilhar com quem está nos vendo. Muito obrigado pela oportunidade, tem bastante coisa para a gente falar. Obrigado você, Flávio, um bom dia para você, para todos os ouvintes, prazer estar aqui com vocês e tentar compartilhar um pouco do que a gente, OpenText, está trazendo para o mercado na área de gestão de informações. Então, assunto importantíssimo, né? Gestão de informação, tudo a ver com a era da informação que a gente vive. Então eu vou pedir para a gente começar essa nossa conversa, você inicialmente fazer uma contextualização, contar um pouco quem é a OpenText, de onde vocês vêm, os segmentos que estão inseridos, e aí tem assuntos, derivações disso que são bem importantes para a gente falar. Claro. A OpenText é uma empresa canadense, ela está no mercado há mais de 30 anos. Nasceu numa cidade que é notoriamente conhecida por empreendedorismo, que é a cidade de Waterloo, onde tem uma universidade, e é uma empresa que ao longo dos anos está se especializando no que a gente chama de gestão de informação. Gestão de informação é um tópico super amplo, mas basicamente em grandes 35 mil pés, vamos dizer assim, ela te dá a capacidade de você tratar a informação no momento que ela nasce, na captura, quando você traz para dentro da sua casa, transforma, enriquece e colabora com as pessoas. Tudo isso, claro, com privacidade, compliance e segurança. A gente tem que ter garantia que o dado está sendo usado de uma maneira correta, de acordo com leis e normativas. E depois também te permite você pegar essa informação, esse produto e entregar sobre a forma, no formato, no dispositivo, no meio que te interessa. Isso, então, nascimento, transformação e entrega. E, finalmente, quando a informação deixa de ter utilidade no curto prazo, você tem uma estratégia de retirar ela, colocar em meios de armazenamento mais baratos e mais seguros que te permitam também você ter uma gestão efetiva de grandes volumes de dados. Por que isso é importante? A gente tem proliferação astronômica de dados hoje, independente do segmento que a tua empresa trabalhe. Se você não tiver capacidade de deixar vivo, o dado vivo, daquilo que você precisa no momento e retirar ele para um segundo meio de armazenamento, você está aumentando o teu risco e suas exposições a fraude, ameaças e coisas que valham. Então, a gente trata exatamente de ter a gestão da informação do seu dado em todo esse ciclo, que é o ciclo de gestão de informação. É isso que o OpenText faz. Pois é. Não, e você, pelo que você descreveu, né, e realmente nós vivemos uma era onde os dados são o novo petróleo, como já muito se fala, acho que não tem vertical, né? Acho que vocês devem ter penetração em praticamente qualquer tipo de empresa. Temos. A gente não tem, não somos uma empresa de um pacote ou de um segmento específico do mercado. A gente trabalha em soluções de billing, contas na área de telecomunicação, manutenção preventiva na área de petróleo e gás, e na área de indústrias, supply chain, até soluções de, por exemplo, quando você clica dentro de um botão do teu carro, que é a internet das coisas, o teu carro se autentica numa rede e alguém vai te ligar para saber que problema está acontecendo. Toda essa orquestração tem toda uma tecnologia por trás que permite, por exemplo, identificar o veículo, saber quem que é o proprietário, ter o número e um atendente ter capacidade de realmente estar falando com o Flávio, por exemplo. Então, a gente tem soluções que a gente costuma categorizar como horizontais. Elas são independentes de tamanho de empresa, segmento ou nicho de atuação delas. É verdade. Bom, e hoje em dia a preocupação com a proteção e a privacidade dos dados é extremamente importante. Nós já vivemos uma era onde a LGPD e a GDPR estão em progresso, estão em curso, né, em progresso, estão implantadas, né? Agora, isso é um policiamento constante. As empresas têm que ter uma proatividade muito grande para manter isso sempre em dia. Estou entendendo que vocês têm como colaborar também nessa situação de ajudar a manter os requisitos de privacidade de dados em dia? Sem sombra de dúvida. Acho que você falou a palavra essencial, que é em curso. Qualquer normativa ela vai estar constantemente em curso, porque você vai ter uma foto do mercado que te permite estabelecer as regras daquela normativa que vão endereçar problemas daquele momento. Isso não quer dizer que vai ficar estático, isso daqui para frente não mude. Tá? A gente estava até conversando no nosso bate-papo antes de casos sintomáticos, né, do Pix, por exemplo, que é um negócio que surgiu e já está sendo usado para outros fins
se não transferência de fundos, né, que a gente estava brincando sobre o Paquera assunto. financeira, virou uma paquera financeira agora. Bom, é um jeito bonito de dizer. Mas é mais ou menos isso. Eu acho assim, ter a capacidade de entender a dinâmica do mercado e você ajustar a tua normativa para essa dinâmica é importante. E tudo isso, de novo, acontece com o dado e o processo que trata daquele dado em si. Então, é o que a gente faz, é nosso core. Entendeu? É dizer para você, empresa ou pessoa, o que é importante e relevante para você. Quem está tendo acesso, de que maneira e o que está fazendo. E quando acontecer alguma coisa ser feita, você tem uma contramedida. E não esperar que alguém vai fazer toda uma parte, uma análise forense, tentar entender. Até ali, meu amigo, a velocidade de um clique é infinitamente mais rápida do que um perito policial, por exemplo. Então, eu acho que é muito básico, né? Se a gente vai para o universo digital pós-pandêmico, você ter velocidade de ações e saber efetivamente proteger o que é importante e relevante para você é fundamental. Então, a gente tem muita preocupação exatamente disso. Não criar um ambiente de insegurança, porque comodidade veio para ficar, sabe? Claro. Principalmente com os milênios agora, eles não vão em agência de banco, eles vão continuar comprando online, eles vão consumir digitalmente. Então, a gente, enquanto empresa, tem que ter responsabilidade, que eu estava comentando contigo também. Tem várias iniciativas como eco, inclusão social, diversidade, etc. Eu acho que privacidade e respeito digital é alguma coisa que tem que virar bandeira do mundo corporativo também. Com certeza. Bom, ainda mais em momentos em que, por exemplo, recentemente tivemos vazamentos noticiados de grande volume, né? Ainda não se pode dizer com certeza de onde vieram, isso está sendo investigado, mas uma coisa eu te falo, eu já fui até vítima disso. Recentemente até publiquei um vídeo que eu vou colocar um atalho aqui para quem quiser assistir, uma tentativa de golpe, invadiram minha conta do Ponto Frio, fizeram uma compra falsa, me ligaram para dizer que se eu tinha feito. Bom, enfim, uma história toda confusa, mas que se eu não tivesse muito ligado, eu teria caído no golpe e teria entregado todos os meus dados de bandeja. Né? Então isso é extremamente importante, essa conscientização, que aliás é tema de uma pesquisa que vocês fizeram. Né? Eu queria que você comentasse das principais conclusões da pesquisa, porque está extremamente relacionado com exatamente tudo isso que eu acabei de falar para você. Sim, sim. A OpenText encomendou uma pesquisa em torno de privacidade e LGPD, vamos dizer assim. Era uma pesquisa global, 24 mil pessoas responderam essa pesquisa e a gente teve a oportunidade de incluir o Brasil e fazer um pormenor para o Brasil especificamente. Da pesquisa, a gente teve 2 mil respondentes, 2 mil pessoas, 2 mil brasileiros participando dela. E é muito interessante você ver os resultados efetivos da pesquisa. Então, por exemplo, 38% das pessoas acreditam que eventualmente vai ter alguma coisa saindo dessa normativa, ou seja, que vai ter alguma punição ou que o governo vai fazer alguma coisa para cumprir com ela. A maioria das pessoas, em torno de 16% dos brasileiros, afirmam que contactaram a empresa e dizem, olha, o que você está fazendo com o meu dado? Me explica. Se você for pensar no universo onde a gente é um dos 5 maiores usuários de internet no mundo, somente 16% está se preocupando em entender, é muito baixo. Eu acho que tem atenuantes para isso, né? A normativa saiu em setembro do ano passado, então ela está ainda sendo lentamente consumida e disponibilizada no mercado, mas claramente a gente vê a descrença em relação a isso, né? Do tipo, vai acontecer alguma coisa, não vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que tem que ter um trabalho ainda de educação e de conscientização das pessoas. O governo e empresas têm que assumir um papel fundamental nisso, mas ainda é um assunto muito novo, as pessoas realmente não estão se dando conta. E, basicamente, a gente entende que tem um pico de, olha, deixa eu entender um pouquinho melhor do que é isso, o que é aquilo, quando você tem um episódio como você mencionou, né? Você tem um vazamento massivo de dados, aí todo mundo tem aquele boom na mídia, as pessoas começam, poxa, deixa eu dar uma olhada nisso, de repente. E é um negócio que faz parte do dia a dia, tá? Então, por exemplo, na outra coisa da pesquisa, 61% dos brasileiros que responderam a pesquisa se sentem preparados para lidar com o universo digital. A gente está acima, inclusive, da média global, que é de 53%. E é um negócio... você tem um exemplo, e você fala, se eu não tivesse muito ligado, de uma população de mais de 200 milhões, até que ponto 200 milhões, ou não sei quantos por cento dessa população, estão muito ligados naquele determinado assunto. Então, eu acho que
precisa ter um trabalho de educação. De novo, a normativa é nova, a gente está sob pressão com essa questão da pandemia, mas eu acho que é um assunto que merece e tem uma relevância muito grande no novo estilo de vida dos brasileiros. É. Não, eu entendo que a pesquisa quis aferir a percepção das pessoas em relação ao tema, então é muito válido. Esse número 61% se disseram já sabendo, mas na verdade, a gente sabe, talvez esse número as pessoas estejam não tão bem informadas assim. Tanto que falávamos antes de uma situação que aconteceu anos atrás aí, de uma empresa dessas que vende serviço pela internet, que no termo de uso botou um parágrafo lá dizendo que a pessoa cedia a sua alma após a sua morte, e todo mundo deu concorda. Quem é que lê esses termos de uso? É muito chato, mas isso faz parte com as cláusulas de privacidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente aferiu na pesquisa, 60% dos brasileiros têm uma vaga ideia do que é LGPD. E você está colocando outro ponto sintomático. A gente vive todo mundo nessa ansiedade dinâmica, o mundo app, tudo é 2, 3 cliques. Então as pessoas basicamente recebem um checkbox, um quadrinho, clica e vai embora, ninguém lê. Por essa mesma razão, hoje o fabricante também não te põe manual dentro de um produto que você compra fisicamente numa loja, porque ninguém lê manual. Não está na nossa rotina diária. As pessoas não têm paciência para isso. Aí, esse exemplo que você deu é super interessante, né? Porque ceder a alma, mas mostra um pouquinho como a mecânica da coisa diz. Aí é aquele problema, né? Como você pode fazer uma normativa que obriga você a ler um negócio que ninguém lê? Então, basicamente, você está enganando você mesmo. A gente tem que ter, de certa forma, mecanismos que façam a pessoa entender que é importante ela se preocupar com aquilo. E, é claro, também tem que ser acessível. Não adianta você também botar um contrato de 32 páginas dentro de um browser com um juridiquês que você não vai entender nada enquanto pessoa. Então, eu acho que ajustes precisam acontecer do ponto de vista como a gente vai levar a educar as pessoas. 60% tem uma vaga ideia, é um número muito baixo. Entendeu? A gente deveria ter uma certa preocupação, principalmente pelo volume de uso de internet que nós brasileiros temos hoje em dia. Não, com certeza, com certeza. Agora, o que você acha que seria o próximo passo, né, em termos de maturidade? Porque realmente o que me parece que falta é exatamente um grau adicional dessa maturidade digital. A gente está num processo, eu acho que isso não é uma coisa, não tem fim, né? Mas assim, como que a OpenText pode ajudar pessoas e empresas no sentido de dar esses próximos passos no sentido de ter essa privacidade ou esse conhecimento dos dados? Olha, a gente internamente, hoje em dia, nós, enquanto empresa, transformamos a iniciativa de privacidade como uma das bandeiras, está do lado de diversidade, por exemplo, que é uma outra coisa super importante, porque a gente entende que quem gere dado, quem se vai para o mercado com uma solução de gestão de informação, não pode se eximir da responsabilidade de ter capacidade de tecnologicamente provar e comprovar com todos os pontos expostos por legislação, seja ela europeia, seja americana, seja brasileira. Então, o que a gente está fazendo internamente? Primeira coisa, né? A gente tem nos Estados Unidos Eat Your Own Dog Food, a gente internamente faz isso enquanto empresa. Tá tudo claro, tudo transparente, e as pessoas têm acesso a qualquer coisa a todo dia. E o que a gente está levando? A gente está levando esse conceito através do mercado, dos nossos clientes. A gente tem uma base de clientes muito grande, nós somos 15 mil colaboradores, mais de 160 países. O que a gente está fazendo? A gente tem sites e blogs e posts onde a gente coloca isso de uma forma muito pública, publica as APIs do produto, exatamente para... Tem coisas que a gente quer participar e ajudar a sociedade a se tornar um meio mais seguro para uma vida digital. Tá? Então, estamos fazendo nosso trabalhinho dentro de casa. Com os clientes a gente tem a interação diária, as equipes comerciais, de venda, de suporte, a gente está treinando. Agora, como tudo na vida, eu acho que é questão de costume, é questão de prática, é o famoso, né? A gente tem no Brasil o água mole, pedra dura, tanto bate. É um trabalho que vai exigir sempre resiliência. Não é um negócio fácil você mudar a percepção cultural ou a cabeça das pessoas em torno de um tema que pretensamente já se sentem confortáveis. E não é verdade. A coisa não está tão fácil do jeito que eles estão pensando. Tanto que acontece. Se fosse tudo tão azul, a gente não teria dias de tempestade, né?
O fato é o seguinte, na época em que a nossa privacidade dependia da gente pegar os nossos documentos, pôr numa gaveta e trancar a gaveta, era muito mais fácil. Só que o mundo hoje não é mais assim. Então, por isso, a gente precisa ter a sensação e a real proteção que a gente tinha quando os documentos estavam trancados na gaveta, mas no meio digital. Esse é o desafio, né? Esse é o desafio. E cada vez mais. Hoje você tem teu título de eleitor, você tem tua carteira de motorista, tá tudo digital. Então, ligue para o seu provedor, ligue para o teu site, fala assim, o que você está fazendo com a minha informação? Onde é que está? Se eu mandar pagar, o que você... Pergunte, faça valer o seu direito, enquanto cidadão. E as empresas do outro lado têm que estar prontas para responder. Aliás, não só responder, como comprovar. Palavras se perdem, letra jamais, não é, Flávio? Opa, com certeza, com certeza. Puxa vida, Roberto, esse assunto de privacidade de dados, segurança, são coisas que me fascinam. Eu achei muito interessante a abordagem da OpenText, a maneira como você colocou. Por isso mesmo, eu já estou aqui te pré-convidando para uma próxima conversa daqui a algum tempo, para a gente fazer um refresh desse assunto, a gente falar da evolução, né? Então, realmente, eu gostaria muito que a gente pudesse fazer isso. Vamos lá? Ô Flávio, estou contigo, a hora que você quiser. Também sou apaixonado pelo assunto, eu acho que tem um campo incrível. Aprender sempre é bom, mas é importante a gente ser transparente e dizer, olha, não é fácil a vida lá dar. Comodidade também tem seu preço, pessoal. Vamos prestar atenção. O assunto é relevante e é muito sério. Principalmente com um país novo e ambicioso como o nosso. Com certeza. Puxa vida, super obrigado mesmo. Esse foi mais um Papo Fácil com Roberto Regente Júnior. Ele é vice-presidente Latinoamérica e Caribe da OpenText. Permaneça seguro, fique bem e até essa nossa próxima conversa, Roberto. Até lá. Com certeza. Tamo junto, Flávio. Se cuide. Um abraço.